A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, vamos pegar nossa Bíblia no livro de 2 Reis, lá no capítulo 5. Eu vou ler para vocês o versículo 1 que fala assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, que ele o restauraria da sua lepra. Irmãos, aqui nesse caso, essa história é muito conhecida, que Naamã ele dá 7 mergulhos no rio para poder ser curado da lepra. A lepra aqui nesse caso está representando o pecado. Então, às vezes, por exemplo, a menininha ela foi tirada, era do povo de Deus, pertencia ao povo de Deus, foi levada para a casa dele. Lá ela comenta com a esposa que existe um profeta, que através desse profeta poderia vir a cura. E essa esposa faz com muita sabedoria com que ele vá atrás desse profeta para ver se realmente existia a chance dele estar curado, né? Aconteceu o milagre dele ficar curado. E ele vai. Então a esposa aqui, ela é usada para ajudar Naamã a se livrar desses pecados, a se livrar dessa lepra que ele tinha. Então ele vai lá, ele acredita, ele não é bem recebido, ele acha que, né, que ele tinha que ter toda uma reverência para recebê-lo e tal. No final ele vai, porque o rio também não era um rio tão limpo, mas no fim ele passa por cima de todos os orgulhos dele e faz o mergulho lá de sete vezes. Na 7ª vez que ele levanta, que ele mergulha, que ele levanta, ele está com uma pelezinha de bebê, totalmente curado. E você está aí lutando numa situação, buscando libertação, desesperado, porque você não está vendo nada. Só que Deus está usando você como usou a esposa de Naamã aqui, através das tuas orações, através da maneira como você é, da maneira como você se comporta, para que aquela pessoa que você está querendo libertação venha observar você e venha conseguir essa libertação. E venha ver que realmente o jeito que você vive, a maneira como você se comporta, tem algo diferente. E assim Deus vai lutando no plano espiritual para fazer com que a pessoa entenda que ela precisa de Deus. E às vezes Deus permite algumas lepras também na vida dessa pessoa ao qual você está orando, para que Deus consiga alcançar o coração dessa pessoa e que essa pessoa venha entender, como Naamã entendeu, que ele precisava de algo sobrenatural. Porque todos os recursos aqui da terra já não funcionavam mais. Não tinha jeito. E ele começa a acreditar no que a menininha tinha falado, que a esposa veio contar, que existia um profeta que tinha capacidade de fazer com que ele ficasse curado. O Deus do profeta era o poder da história. Então, às vezes, Deus permite algumas lepras na vida dessa pessoa que você está orando, alguma situação para que esse pecado saia, para que a pessoa venha se redimir, para que a pessoa venha entender que ela precisa de Deus, para que ela venha entender que o que ela faz é vergonhoso, que o que ela faz não vale a pena, a maneira como ela está agindo vai ter consequência na vida dela. Então, você está achando que não está acontecendo nada, só que Deus está montando situações para chegar com a libertação que você tanto tem orado. Você anda muito cansado, você anda muito esgotado. Tem pessoas que vão assistir esse vídeo aqui que você está há anos lutando por essa libertação. Você já pensou até em desistir. Você já não está aguentando mais, está querendo largar, está querendo chutar o balde. Deus manda dizer para você que Ele está trabalhando. E se for preciso colocar uma lepra nessa pessoa, para que ela venha entender que ela precisa de Deus, Deus coloca. Deus vai lá, coloca uma enfermidade, para que a pessoa venha entender que Deus, sabe, é o Todo-Poderoso. E que ela sem Deus, ela não é nada. Porque Deus sem a gente continua sendo Deus, irmãos. Se Deus fizer algo na minha vida e Ele não fizer, Ele é Deus do mesmo jeito. Agora, nós somos dependentes do nosso Criador, do nosso Deus, que é dono do universo, que tem controle sobre toda a natureza, tudo que é vivo na terra é controle dele. Então, o que ele está falando aqui? Acalma o teu coração, porque Deus sabe o que está fazendo. Se Deus precisar colocar uma enfermidade nessa pessoa, não vai ser para a morte.
Vai ser para que ela venha entender que precisa de Deus. Deus já está colocando a mão já. Deus já está fazendo a libertação. Deus vai trabalhar do jeito dele, vai ser da maneira dele. Vai ser no tempo dele. O que você não pode fazer é desistir. E uma coisa que vocês não podem fazer é orar com ansiedade. Porque vocês ficam orando com uma ansiedade tão grande. A mesma ansiedade que você tem para resolver o problema, porque você quer ficar livre dessa tormentação logo, dessa opressão que você vive. Porque só quem vive em julgo desigual, só quem tem uma pessoa demoniada dentro de casa, que você sabe o transtorno que é, porque é dor de cabeça constante. Você fica louca para ficar livre desse processo. Você quer ter uma vida tranquila, você quer ter uma paz que você nunca teve. Mas você tem a paz de Deus com você, porque você sabe que Deus te socorre e no final Deus faz muita coisa por você. E é Ele que vai trabalhar nessa obra que aos seus olhos é impossível. O que você tem que fazer é acalmar. E não ficar orando nessa ansiedade. E faz campanha na ansiedade, faz oração. Deus não aceita, Deus não recebe. Você está gastando energia à toa. Você tem que fazer uma oração tranquila, sabendo que Deus está fazendo, Deus está trabalhando, está ouvindo. Você tem que fazer uma campanha sabendo que na hora que você terminar a campanha, ou durante o período da campanha que você estiver fazendo, se não acontecer nada, não significa que Deus não recebeu sua campanha. Ele recebeu. No momento certo, ele já está trabalhando já e você não está vendo. Ele trabalha muito no silêncio. Aí você vai ver o agir de Deus daqui a um tempo, porque Deus tem um tempo certo para fazer todas as coisas abaixo do céu e nos entregar a bênção também. O que você não pode agora é só, sabe, querer fazer as coisas do seu jeito, achar que tudo acabou, que Deus não está te ouvindo. Não, Deus está trabalhando. E através dessa esposa aqui, Naamã foi convertido. Ele começou a entender que existia um Deus que curava. Porque ele era um homem de posses, irmãos. Ele deve ter tentado tudo quanto é erva, tudo quanto é coisa que poderia imaginar. Sabe, essas benzedeiras da época. Devia ter usado tudo isso e não resolveu. Na hora que essa menininha vai lá, que aos olhos da gente é uma desgraça, né? Vamos pensar assim, nossa, que desgraça. Vai lá, pegou a menina do povo de Deus, levou pra lá. Que realmente a gente pensava até uma revolta, né? A menininha poderia se revoltar e se calar, ela pega e fala, ela mostra o caminho. Deus tem propósito até na ida da menina lá, porque Deus queria alcançar esse homem de algum jeito. Então, você tá achando assim, é caso perdido dela. Você não tem noção de como que a pessoa é. Mas Deus mandou eu orar, eu já tô desistindo, porque eu acho que Deus desistiu. Deus não desistiu. E Deus tem as estratégias dele para poder chegar na pessoa, como ele fez com essa situação aqui. Deus permitiu que a menininha fosse escrava, entrou dentro da casa, mostrou o caminho para a esposa de Naamã, e a esposa foi lá, comovida com a história da menina, comovida com a informação da menina, induziu o marido a ir lá. Passou por cima do orgulho, e ele foi, ficou nu, todo machucado naquele rio lá, mergulhou. Imagina a frustração. Peço perdão, irmãos. Imagina a frustração, desceu 6 vezes, subiu do mesmo jeito. Na 7ª vez é que ele subiu curado. Então Deus sabe tocar o coração do outro. Deus sabe fazer a situação mudar. O que nós precisamos fazer é confiar em Deus e exercer a fé. Deus manda dizer para você, estou trabalhando no silêncio, estou movendo situações, estou levantando pessoas, estou criando, sabe, circunstâncias para poder chegar na pessoa. O que você tem que fazer é aguardar. Se Deus tiver que ferir, não se apavore com nada. É o tratar de Deus. E não tire a pessoa da prova de forma alguma. Por mais difícil que seja a situação que ela esteja passando. Não queira tirar a pessoa da prova. Sabe? Eu vou contar um testemunho para vocês. Esse testemunho é real, irmãos. Aconteceu aqui na cidade que eu moro. Foi na primeira igreja lá que eu fui convertida lá. Que eu desci as águas. Chegou uma mãe lá desesperada. Eu já contei isso aqui há muito tempo atrás. Acho que em vídeos bem antigos. Há muito tempo atrás chegou uma mãe na igreja, desesperada, apavorada, porque o marido tinha batido nela, ela não queria mais, e ela começou a orar, e Deus falando para ela que ia tratar, Deus falando para ela que se fosse o caso, levaria em cárcere, para que, né, fosse preso, para poder Deus tratar com ele lá dentro, longe dela, para que ela tivesse um período de paz, para que pudesse tratar e tal. Aí o que aconteceu? Ele espancou essa mulher foi buscar os direitos dela.
foi lá buscar os direitos dela, né? Foi lá, fez boletim de ocorrência e tal, decorrente lá da agressão que sofreu, que eu acho que foi bem grande a violência que ela sofreu, que Deus não aprova violência, Deus mandou ela buscar os direitos dela. Deus levou esse homem preso para tratar. Que ela clamava, queria a libertação dele, queria, né, de todo jeito. Aí o que aconteceu? Na hora que Deus colocou ele lá dentro para tratar, que Deus falou que ia entrar com a libertação, que Deus sabia movimentar as situações, as coisas, ela começou a orar, reclamando, porque estava preso, que queria que soltasse. Aí ela foi lá, tirou a queixa para que o marido saísse. O marido saiu e ela sofreu situações muito piores porque não houve tratamento. Tá? Esse é um dos casos. Aí volta a sofrer violência de novo, volta. Deus não está nessas coisas, irmãos. Ela orou para que fosse feito o tratamento. O que ela tinha que fazer nessa situação? Ela tinha que deixar lá, deixar Deus agir, deixar Deus trabalhar, levar a pessoa ao arrependimento, porque Deus sabe tratar. Quis colocar a mão naquilo, deu problema depois. Teve uma outra que reclamava do filho, que queria libertação para o filho, que fosse feita a vontade do Senhor, que ela aceitaria tudo, era uma recém-convertida, que ela aceitaria tudo que Deus fizesse com o menino dela, contanto que Deus libertasse o filho dela. Deus foi lá, levou o rapaz preso. Essa mulher se revoltou, irmãos. Chegava na igreja nervosa, brava. Que Deus é esse que levou meu filho preso, que Deus é esse que largou meu filho naquele lugar, que Deus é esse que levou o menino naquela condição, no meio de um monte de bandido, e o menino dela tinha feito coisa errada. Mas Deus estava tratando, ela tinha que confiar no Senhor e continuar em oração. Aí ela começou a chorar, clamar, e pedindo de todo jeito que Deus tirasse o menino de lá. E Deus usou boca de profetas para falar, olha, lá ele está guardado. Lá ele está guardado. Aprende a esperar o tempo de Deus, que Deus vai tirar ele no momento certo. Não quis, porque quis que tirasse. Implorou, e Deus ouviu. Deus foi lá e tirou o menino dela. Não durou nem uma semana na rua, irmãos. Mataram ele. Então, a gente precisa o quê? Ter sabedoria. Se você entregou isso nas mãos de Deus, deixa nas mãos de Deus, que Deus sabe trabalhar. Deus sabe movimentar. Deus sabe fazer as coisas. Então, a gente precisa só acalmar em Deus, sabendo que Deus está no controle de tudo. Deus manda dizer para você, estou trabalhando, estou fazendo, estou movimentando, estou criando situações. Não tem nada fora do meu controle. Só que Deus está fazendo de um jeito que você não entende. Mas você tem que deixar Deus agir. O que está acontecendo não é para a morte, é para que haja libertação. Irmão, se a pessoa não for levada ao arrependimento, ela não se liberta. Ela sai daquilo, ela tem um remorsozinho. Vai chorar, vai ficar boazinha. 1 mês, 2 meses, daqui a pouco ela está indo para a desgraça de novo. Ela volta para o inferno de novo. Vai cometer crime de novo, vai fazer coisa errada de novo, vai mentir, vai usar droga. E assim ela vai adulterar. Então você tem que deixar Deus conduzir. É criação dele, foi ele que fez essa pessoa, ele sabe como tratar, como fazer. O que você não pode é ficar, sabe, querendo pôr a mão no negócio, querendo resolver, ficar revoltado. Deus manda dizer para você, não existe nada impossível para mim. Nada. Deus pode curar tanto uma doença grave em alguém, como Deus pode libertar alguém do pecado. Então toma posse dessa palavra. Deus tem condições de fazer você aí ser curado como Naamã foi. Ser curado dessa lepra que não tinha mais jeito. E Deus tem condições de libertar esse que você está orando, se não é de doença, não sei qual que é a libertação que você está orando, mas Deus tem condições de libertar. De vício, de cigarro, de tudo. Deus manda falar para você, continue no posicionamento que você está. Em oração, sem lamuriar, sem reclamar, jejuando e deixando Deus agir. Deus está vendo as suas orações, sua subida no monte, as suas campanhas, Deus está vendo tudo. O que Deus quer que você faça agora é descansar e confiar nele. Descansar em Deus, irmãos, é confiar em Deus, sabendo o que ele está fazendo. Na hora que você se desligar do assunto, que você pegar e soltar, que eu já ensinei isso para vocês, olha para essa causa aqui, eu estou orando, vou continuar orando, mas eu vou soltar. E não se preocupar mais. Deus está no controle daquilo ali. Deus vai lá e faz.
Quando você menos assustar, já aconteceu. No de repente de Deus, você recebeu o seu milagre. Tá? Toma posse dessa palavra. Irmãos, é muito complicado. Tem hora que as pessoas pedem coisa para Deus. Na hora que Deus começa a agir, ele vai agir do jeito dele, não vai fazer do seu jeito. A pessoa vai lá e começa a orar, querendo que Deus pare de tratar. Sabe? Fica com dó de pedir justiça, porque não quer que o outro sofra. Só que o outro não tá nem aí para você. O outro tá sendo usado por Satanás e tá fazendo você sofrer. Agora, o outro que tá sendo usado por Satanás está sofrendo também. Você sabia que a pessoa que mente é ela que sofre? Você sabia disso? Você pode até estar decepcionado com uma mentira. Porque a gente fica chocado de saber que a pessoa mentiu pra gente. Falou que estava em tal lugar, estava em outro lugar. Né? Tava te traindo com uma pessoa e fala que a pessoa não tem nada a ver, que era algo profissional. Quando você vai ver, tá tendo um caso amoroso ali, já faz tempo, você não sabia. Tudo isso vai te ferindo. Mas a mentira, ela pode até trazer uma decepção para você. Mas a dor é causada em quem mente. Você não sabia disso. A pessoa que mente, ela sente dor porque ela mentiu. A consciência dela não deixa ela em paz em momento algum. Por isso que Deus fala, pegue e solta, pegue e larga. Vocês ficam querendo trazer o negócio para vocês ali, ó. Como se fosse responsabilidade sua. Ah, mas é meu filho, ah, é meu marido, ah, é meu trabalho. É meu isso, é meu aquilo. Quando você pegar e soltar, você deixa que Deus sabe trabalhar. A mentira dói em quem mente. E não em quem ouve a mentira. Tem hora que você ouve a mentira, você não sabe que a pessoa está mentindo para você. Aquilo não está doendo em você, mas está doendo nela. Porque a consciência dela pesa. Ela sabe que ela está fazendo coisa errada. Ela sabe que ela está mentindo. Então, deixa Deus trabalhar nessa história. Aguarda o trabalhar de Deus. Sem desespero, que Deus sabe o que está fazendo. Deus vai libertar? Vai. Mas não coloque a mão nisso. Deixa Deus agir nessa história. Se Deus precisar ferir, levar a pessoa aí num leito, para ela entender que ela precisa de Deus, que aí ela vai pedir oração, ela vai querer conhecer o seu Deus, ela vai querer saber como que é, porque ela está no desespero, ela quer viver, ela está com dor. Por isso que Deus permite essas coisas na vida da gente. Deus tem que quebrar o vaso e refazer de novo. A pessoa tem que ter uma experiência com Jesus. Como que ela vai ter uma experiência com Jesus? Sabe? Passando aperto. Tem hora que não vai por amor, vai pela dor. Então, na hora do aperto, ela lembra. Sabe? Ah, fulano não ajuda, nessa situação não dá, os médicos não estão conseguindo, então eu vou pedir ajuda pro Deus da minha esposa, da minha filha, sabe? Da minha irmã. E aí vai. Então, deixa Deus conduzir devagarinho as coisas, sem desespero. Não apavore com nada. Porque você pode até ficar decepcionado com a mentira que o outro te conta. Mas a pessoa está sentindo dor porque ela está mentindo. Às vezes mente de uma forma assim super natural. Né? Às vezes mente sem sentir que está mentindo. Mas não consegue sustentar a mentira. E chega uma hora que isso dói nela. Dói nela. Porque ela cai em contradição. Ela cai nas armadilhas que a própria mentira dela provocou. Então ela tem dores que a gente desconhece. Só sabe quem mente. Mas Deus sabe tratar. Tá? Então toma posse dessa palavra. Acalma o teu coração porque Deus está trabalhando na libertação. Viu? Que Deus te abençoe.